Olá, meu querido, olá, minha querida, que a paz seja com você, aonde você estiver. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, que está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, Deus, antes de criar você, ele já tinha um projeto de sucesso para a tua vida, ele já tinha um propósito para você. Você não está neste mundo por acaso, você não está neste mundo a passeio. Deus te fez com um propósito. E eu sei que tem muitas pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E por causa disso estão vivendo uma vida frustrada, uma vida infeliz, uma vida vazia. Muitos até chegam a pensar que nasceram para sofrer. Mas Deus não te fez para viver uma vida de sofrimento. Lá na carta, ou melhor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz assim: Eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os planos de Deus para você são planos de paz. E esse texto do profeta Jeremias, capítulo 29, foi escrito em hebraico, e a palavra paz em hebraico é shalom, que quer dizer plenitude. Deus criou você para viver uma vida plena. Pastor, e por que eu não estou vivendo a plenitude de Deus, o propósito de Deus para a minha vida? Porque a sua mentalidade está em desacordo com a mentalidade de Deus, com os pensamentos de Deus. Em Isaías capítulo 55, o Senhor diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Enquanto Deus ele tem planos de prosperidade para você, tem pessoas que estão pensando: mas eu nasci para sofrer. Enquanto Deus colocou um grande potencial dentro de você, você talvez está dizendo: mas eu não posso, eu não consigo. Mas a palavra nos mostra que Deus já colocou dentro de cada um de nós um potencial. Então, o que eu preciso para viver o propósito de Deus para a minha vida? Você precisa renovar a sua mente. Você precisa formatar a sua mente. E você precisa substituir os pensamentos limitantes por aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Quando Adão e Eva pecaram, sabe o que aconteceu? Entrou dentro do ser humano o pecado. E o pecado ele é como um vírus. O pecado ele corrompeu a nossa maneira de pensar, ele corrompeu a nossa maneira de sentir e ele também corrompeu a nossa vontade. Lá em Jeremias, capítulo de número, no capítulo 11, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração é corrupto e nós vamos construindo ao decorrer da nossa vida pensamentos errados. E a sua vida, ela é o reflexo daquilo que você pensa. Se você pensa que nasceu para sofrer, então você vai viver uma vida de sofrimento. Se você pensa que nasceu para ser pobre, então você vai viver uma vida de pobreza. Se você pensa que ninguém te ama, que ninguém se importa com você, você vai viver uma vida solitária. Você precisa renovar a sua mente. O primeiro passo para você viver essa renovação é você receber Jesus como teu único Senhor e Salvador, porque o antídoto para o pecado é o sangue de Jesus. Jesus, ele veio a este mundo para nos purificar desse vírus chamado pecado. Ao morrer na cruz, Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas maldições. Ele nos dá a oportunidade de viver uma nova vida.
Você precisa receber Jesus. O segundo passo é você ler a palavra de Deus e meditar, porque é na palavra de Deus que nós encontramos os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Olhe para mim, preste atenção. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para viver uma vida aquém daquela que Deus ele projetou para você. Você precisa substituir esse pensamento, eu não posso, por aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa substituir aquele pensamento que diz assim: eu tenho que sofrer mesmo porque eu tenho que pagar pelos meus pecados. Você tem que substituir esse pensamento por aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra diz que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Olha, medita nessa palavra e que Deus te abençoe poderosamente.